Bom, vamos à obra Iracema, de José de Alencar, uma obra de 1865, uma das obras-primas do romantismo brasileiro. E lembrar que o Alencar já tinha trabalhado a temática do indianismo no romance O Guarani, de 1857. Bom, na introdução do livro, o Alencar dedica a terra natal, ao Ceará, e também assina, né, um filho ausente. E nesse prólogo da primeira edição, ele vai dizer: meu amigo, abre então este livrinho que lhe chega da corte imprevisto, ou seja, chega do Rio de Janeiro. Percorre suas páginas para desenfastiar o espírito das coisas graves que o trazem ocupado. O livro é cearense, foi imaginado aí, na limpidez desse céu de cristalino azul, e depois vazado no coração cheio das recordações vivaces de uma imaginação virgem. Ou seja, no prólogo, o Alencar está dizendo, né, tratando o livro como um livro cearense, dedicado aos cearenses, né, e escrito por um cearense, digamos assim, ausente. Diz ele: escrevi-o para ser lido lá, no Ceará, na varanda da casa rústica ou na fresca sombra do pomar, ao doce embalo da rede, entre os múrmures do vento que crepita na areia ou farfalha nas palmas dos coqueiros. Mas assim mandado por um filho ausente, para muitos estranho, esquecido talvez dos poucos amigos e só lembrado pela incessante desafeição, qual sorte será a do livro? Assina Alencar, maio de 1865. Bom, qual a sorte do livro? A sorte é que virou uma das grandes obras-primas do romantismo e da literatura brasileira. Bom, vamos lá então. Vamos começar o livro com uma das marcas, que é exatamente a linguagem poética. Guardem bem, o Alencar fez em várias partes a questão da linguagem poética. Olha só: verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Reparem que dá até para fazer a metrificação quase, que é uma linguagem totalmente poética. Então, onde canta a jandaia, né, onde a jandaia é uma espécie de periquito, né? E desse canto da jandaia que vem o nome do Ceará. E Ceará significa canto da jandaia, segundo uma das tradições aqui, né? Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Bom, repare então todo esse trabalho com a linguagem que o Alencar vai fazer, né? Porque ele andou criticando alguns anos antes o Gonçalves de Magalhães e tudo mais, e para ele o índio cabia numa prosa, apesar do Alencar trazer essa questão toda aqui da linguagem bem poética. Bom, aí vem aquela pergunta, né? Onde é que está indo essa jangada aí? Quem é que está deixando essa costa cearense? E a gente vê que tem 3 pessoas dentro dessa jangada. Um jovem guerreiro, né? Enfim, de cor branca, que é um português, que é o Martim. Uma criança, que é o Moacir, o filho dele, e que nasceu no Brasil, e um rafeiro, né, um cachorro, digamos assim, né, que também nasceu ali no Brasil, nessas florestas aí, tá? Então o que vai acontecer? O que nós temos aqui, na verdade? Nós temos essa questão toda aqui de algo que já aconteceu e agora nós vamos voltar um pouco para explicar essa história, né, porque já tem um filho da Iracema e do Martim aqui, né, nascido e tudo mais, ele está deixando, digamos assim, a costa brasileira, né? E aí o vento da praia traz tipo um eco vibrante, né? Que vai ressoar no meio das ondas, assim, né? E vem aquele nome, Iracema. Bom, e aí esse português que está aí dentro, né? Que é o Martim, ele olha para a terra, solta meio que um olhar triste, lembra que a Iracema, né? Enfim, vai ser, digamos, foi a grande amada dele, né? E Iracema é uma palavra criada pelo próprio José de Alencar e que significa lábios de mel. A ira significa mel e tembe significa lábios. Então, na composição, todo esse tembe vira seme e depois vira, né, sema. Iracema, então, significa lábios de mel. E lembrar também que Iracema é o anagrama da palavra América, certo? Dá para, enfim, né, fazer da Iracema a palavra América, né? E aí a pergunta que vem é a seguinte: o que ele deixou lá, na verdade, né? Enfim, o que ele deixou na terra do exílio, digamos, né? E aí vai acontecer aquela ideia, ó: uma história que me contaram nas lindas várzeas onde nasci, a calada da noite, quando a lua passeava no céu argenteando os campos e a brisa rugitava nos palmares. Bom, aqui já cabe um detalhe, né? O narrador, ele é em terceira pessoa.
ele está bem longe de se manter neutro e apenas observador, né? Ele é bem onisciente, ele conhece tudo a respeito dos personagens, mas reparem que em alguns momentos o narrador é que ele chega a se revelar na primeira pessoa. Reparem que ele diz ali, né? Uma história que me contaram, certo? Me contaram. Então, em alguns momentos ele deixa, né, entrever essa primeira pessoa, esse narrador, digamos, né, saudoso da sua terra natal, como se fosse o próprio Alencar aqui nesse sentido, né? Mas o texto é terceira pessoa, né? E algumas vezes também o texto se apresenta em forma de flashback, como está acontecendo aqui no primeiro, depois vai acontecer no terceiro capítulo, né? Aí o que vai acontecer? O narrador vai dizer, né? Deus te leve a salvo, brioso e altivo barco por entre as vagas revoltas, certo? Então esse é o começo aqui da Iracema. Bom, aí nós vamos começar a ver a personagem Iracema agora, a descrição idealizada, então o texto larga uma situação adiantada e agora volta e vamos começar, digamos, do zero, né? E ele diz que muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o seu talhe de palmeira. O favo do jati, né, o mel, não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. Bom, lembrando aqui então a Iracema está toda idealizada, ela é totalmente comparada com a natureza, mas no sentido dócil, certo? Enfim, ela é da tribo Tabajaras, que significa os senhores das aldeias, né? E o Alencar acaba explicando tudo, né? O livro dele ele coloca notas de rodapé, porque ele pesquisou muito esse mundo indígena, então ele foi buscar os termos indígenas, então ele coloca, né? Enfim, o texto é lotado de notas de rodapé, então ele explica como ele fez o nome Iracema, ele explica também os tabajaras, né? Que Taba é aldeia, né? E Jara é senhor, então são os senhores das aldeias ali, né? Enfim. E um dia a Iracema está repousando na floresta ali e tal, saiu do banho, está emplumando, digamos assim, as flechas dela, né? A graciosa Ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Então a Iracema tem sempre uma Ará perto dela, que é um periquito, né? Só que ela ouve um barulho assim meio suspeito e tudo mais, e aí, diante dela, e toda contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobram-lhe o corpo. Então quem é esse guerreiro? É o português Martim, que já estava antecipando antes ali no texto, né? Enfim, e que vai ter, claro, um relacionamento com a Iracema, vai ter até o filho que já está dito no começo ali, que depois vão deixar o Brasil. E aí reparem o contraste, né? Você tem índio agora aqui com um português, o Martim, com suas armas, enfim, a questão toda até é salientada aqui, né? O branco na face, o azul do olho. Bom, o que aconteceu? Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu, ou seja, Iracema larga uma flechada nele, né? Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. Reparem, né? Tá borbulhando de sangue na face do Martim. De primeiro ímpeto, o que ele quis fazer, né? Botar a mão na espada e matar Iracema, mas ele logo sorriu. Por quê? Porque o moço guerreiro aprendeu na religião da sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e de amor. Sofreu mais da alma que da ferida. Ou seja, Iracema dá uma flechada nele, ele pega a espada para cravar nela, mas se lembra que na religião da mãe, o catolicismo, né, a mulher é símbolo de ternura e amor. E aí, claro, a Iracema vai ali, corre até ele, né, sentida pelo que fez. Daí ela vai lá e estanca o sangue dele. E depois a Iracema quebrou a flecha homicida. Deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz? Reparem que esse ato de quebrar a flecha da paz é uma maneira simbólica entre as tribos, digamos assim, né, de estabelecer a paz. E a Iracema vai olhar meio assim, como é que ele sabe a língua dos meus, né? Enfim, ó, quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde vieste a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? E aí, lembrar que o Martim está mostrando esse
conhecimento, né, da língua, dos costumes indígenas ali, né? E ele diz, olha, eu venho de bem longe, filha das florestas. Eu venho das terras que teus irmãos já possuíram. E hoje os meus irmãos é que estão ali, né? E aí, bem-vindo seja o estrangeiro ao campo dos Tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana de Araquém, ou seja, o pai da Iracema. Então, a Iracema que num primeiro momento, né, ela dá a flechada, mas enfim, né, faz um pacto de paz aqui, estabelece a paz e já está levando o estrangeiro ao campo dos Tabajaras, digamos assim, né, a cabana do pai dela, o Araquém. Bom, então o Martim segue a Iracema, eles chegam na Grande Taba, vão até a cabana do pajé. O ancião fumava à porta, sentado na esteira de carnaúba, meditando os sagrados ritos de Tupã. E aí a virgem, né, como diz ali, né, a virgem aponta para o estrangeiro, ou seja, para o Martim, e diz: ele veio, pai. Veio bem, é Tupã que traz o hóspede à cabana de Araquém. Bom, cita Tupã, lembre, né? Tupã é a entidade máxima indígena, né? Eles entram na cabana, o Martim ele senta ali na rede principal, né? No centro, lembrar um costume indígena, a questão das redes, né? A Iracema dá um pouco de comida para ele. E aí, quando o guerreiro terminou a refeição, o velho pajé apagou o cachimbo e falou: vieste? Vim, respondeu o desconhecido. Esse vieste, vim, era a saudação da hospitalidade entre eles ali, né? Bem vieste. O estrangeiro é senhor na cabana de Araquém. Os Tabajaras têm 1000 guerreiros para defendê-lo, e mulheres sem conta para servi-lo. Dize, e todos te obedecerão. Bom, o Martim agradece, claro, né? Mas ele diz ali que quando o sol nascer, por exemplo, ele vai ter que deixar a cabana, ele vai ter que voltar para os campos de onde ele veio, enfim, né? E lembrar que a Iracema é da tribo Tabajara, que vai ser exatamente contrária à tribo para onde está hoje o Martim. O que ele vai dizer? Ó? Sou dos guerreiros brancos que levantaram a taba nas margens do Jaguaribe, perto do mar, onde habitam os pitiguaras, inimigos da tua nação. Meu nome é Martim, que na tua língua diz como filho de guerreiro, né? E o Martim tem essa origem latina, né? Enfim, e ele meio que vai deduzindo essa significação ali no mundo indígena. Bom, como já tinha antecipado, né, para Iracema, o Martim ele é aliado dos pitiguaras, que é uma grande nação também, né? Que habitava o litoral, digamos assim. E os pitiguaras significa senhores dos vales. E lá pelas tantas, né, os companheiros, né, enfim, estão ali perto, né, nas margens do Paraíba e tal, né. Só eu de tantos fiquei, porque estava entre os pitiguaras de Acaraú, na cabana do bravo Poti, irmão de Jacaúna, que plantou comigo a árvore da amizade. A 3 sóis partimos para a caça, e perdido dos meus, vim aos campos dos Tabajaras. Então ele explica aqui, na verdade, né, que ficou perdido do Poti, do Jacaúna, enfim, né, que são dos pitiguaras lá. E esse Jacaúna, detalhe, né, ele é um personagem histórico, assim como o Poti, que era amigo desse Martim Soares Moreno, que é exatamente o Martim que está aparecendo aí. O Alencar ele vai pegar um argumento histórico, depois no final eu vou mostrar ali o argumento histórico, né, e ele vai misturando personagens históricos com os fictícios, né? Enfim, como a Iracema aqui, tá? Bom, passando, né? A noite vai vindo e o pajé saiu da cabana, né? Mas a Iracema foi lá, trouxe mulheres, trouxe guerreiros para obedecer, né? Enfim, o Martim, né? O Martim. E aí ela tá saindo e o Martim pega e tu me deixas? Perguntou o Martim. Estrangeiro, Iracema não pode ser tua serva. É ela que guarda o segredo da Jurema e o mistério do sonho. Sua mão fabrica para o pajé a bebida de Tupã. Bom, aqui tem um detalhe importante, né? Jurema é uma árvore que dá uma espécie de fruto amargo e os selvagens eles preparam uma bebida com isso que tem meio que o efeito do haxixe, né? Enfim, de produzir sonhos, imaginação viva, intensa, as visões, né? Um narcótico e a Iracema diz para ele que ela não pode se envolver com ninguém, porque ela é a virgem sagrada de Tupã. O Tupã, que é a divindade maior deles, né, que é o trovão, enfim, né, a manifestação maior dos índios, né, e ela está dizendo bem claro já no começo, ó, eu não posso ser de ninguém, a minha é uma virgindade sagrada, certo? E o que vai acontecer, né? O pajé, inspirado, conduzia o sagrado tripúdio e dizia ao povo crente os segredos de Tupã. Bom, o que vai acontecer aqui, né?
nós temos que o maior chefe da nação tabajara, quem é da Iracema ali? É o Irapuã. E ele meio que desceu ali do Alto da Serra, né? Enfim, tá brigando contra os pitiguaras. E Irapuã significa mel redondo, é uma abelha muito braba. Também ele é um personagem histórico e ele é chefe desses tabajaras aí da Serra, né? Que são inimigos dos portugueses e fizeram, digamos assim, aliança com os franceses. E aí, claro, os guerreiros estão festejando a vinda do chefe Irapuã, né? Enfim, que vem o próximo combate. E o Martim aqui vê, né, que de repente pode dar uma grande briga a partir de agora, porque ele é um cara que está na cabana da Iracema ali, né? Quando ele transmontou o vale e ia penetrar na mata, o vulto de Iracema surgiu, a virgem seguir o estrangeiro. Bom, o que vai acontecer, né? O Martim, ele quer sair dali e tudo mais, ele não quer ficar perto, porque ele acha que pode acontecer alguma coisa, alguém pode pegar ele e tudo mais, então ele tenta sair, certo? Sem dizer nada para Iracema, tenta fugir da Iracema. Só que a Iracema vai lá, né? Enfim, seguiu ele e vai dizer por que, disse ela, o estrangeiro abandona a cabana hospedeira sem levar, né, o presente da volta? E aí o Martim acha que errou, que pisou na bola, meio ingrato ali, né? E ela vai dizer, ninguém fez mal ao teu hóspede, filha de Araquém, diz o Martim. Era o desejo de ver os seus amigos que o afastaram dos campos dos tabajaras. E aí a Iracema, né, pede para o Martim esperar a volta do irmão dela, né, que é o Caubi, que aí o Caubi pode guiar o Martim com tranquilidade no meio da mata para voltar para a tribo. E aí o Martim volta, né, à cabana do pajé, foi se deitar na rede, e o cristão adormeceu, ouvindo suspirar entre os murmúrios da floresta o canto mavioso da Virgem Indiana. Bom, reparem, né, o Martim queria que ela ficasse, ela já explicou que não pode, agora está ouvindo o canto dela, enfim, está começando a ter essa atração toda entre os dois aí, né? Bom, o Martim então acaba dormindo na cabana, está surgindo o dia, o velho pajé vai entrar, aí os guerreiros começam a correr ali e tudo mais, e o Irapuã, ele é o chefe, né? Ele vai começar a soltar o grito de guerra. Tupã deu à grande nação tabajara toda esta terra. Nós guardamos as serras, donde manam os córregos, com os frescos ipus, onde cresce a maniva e o algodão. E abandonamos ao bárbaro potiguara, comedor de camarão, as areias nuas do mar, com secos tabuleiros sem água e sem florestas. Então aqui, ó, detalhe, né? Eles chamam os tabajaras, chamam os pitiguaras de potiguaras, porque poti é camarão. Então lá pelas tantas eles ficam meio que folgando, né, nos pitiguaras, chamando de potiguaras, essa variação aí, né? E os potiguaras, né, enfim, acabam deixando vir pelo mar os portugueses, os inimigos de Tupã, digamos assim, né? E o Irapuã quer saber se os tabajaras vão ficar se encolhendo todos, se não vão partir para cima, se não vai dar briga e tudo mais, não vão para cima dos potiguaras ou pitiguaras, né? E aí o Andira, que é o irmão do pajé, ele quer falar, né? Aí vai dizer, Andira, o velho Andira bebeu mais sangue na guerra do que já beberam Cauim nas festas de Tupã, todos quantos guerreiros alumia agora a luz de seus olhos. Ele viu mais combates em sua vida do que luas lhe despiram a fronte. E aí o Andira vai dizer que os tabajaras, né, têm que ser prudentes nessa hora. Ou seja, o Irapuã deve celebrar a vinda, enfim, né, deixar eles chegarem aos campos e tudo mais. E o Irapuã é totalmente contrário a isso aí, fica irritado, né? Fica tu, escondido entre as igabaçabas de vinho, velho morcego, porque temes a luz do dia e só bebes o sangue da vítima que dorme. Irapuã leva a guerra no punho de seu tacape. Então nós temos uma espécie aqui de rixa entre o grande líder, né, que é o Irapuã, e o velho Andira, que é irmão do pajé, aquele que é mais sensato, que quer pensar mais, enfim, né? Então já temos essa briguinha interna aqui entre os tabajaras. Bom, o cristão vai contemplando o ocaso do sol, lembra-se do lugar onde nasceu, dos entes queridos que ele deixou. Sabe ele se tornará a vê-los algum dia? Ou seja, o Martim pensa na terra, né? Enfim, em Portugal. E aí ele é um português, né, que veio para cá. E a Iracema chega perto do Martim e quer saber se ela traz tristeza, né? Enfim, para ele. E ele diz que não. Não, filha de Araquém, tua presença alegra como a luz da manhã. Foi a lembrança da pátria, Portugal, que trouxe a saudade ao coração pressago. E aí a Iracema pergunta, uma noiva te espera?
E aí ele vai dizer que sim, mas vai acabar idealizando a Iracema. Ela não é mais doce do que Iracema, a virgem dos lábios de mel, nem mais formosa, murmurou o estrangeiro. Bom, aqui então pelas palavras a gente sabe, né? O Martim tem uma noiva, uma mulher em Portugal. A alegria voltará logo à alma do guerreiro branco, diz Iracema, porque Iracema quer que ele veja antes da noite a noiva que o espera. Bom, aí os dois, né, começam a atravessar o bosque, começam a descer o vale ali, né? E era de Jurema o bosque sagrado, ou seja, o bosque tinha a questão da Jurema, dessa árvore, né? E aí Iracema fez ao estrangeiro um gesto de espera e silêncio. Depois desapareceu no mais sombrio do bosque. A Iracema ela pede para ele esperar ali, né? E sai para preparar o licor, esse licor sagrado aí pro Martim. Quando a Virgem tornou, trazia numa folha gotas de verde estranho licor vazadas da igaçaba que ela tirara do seio da terra. E aí ela pede para o Martim beber. E o Martim bebe. E agora o Martim vai ter essas visões, esse narcótico, digamos assim, né? Essa bebida estranha, né? E aí o que vai acontecer? Martim reviveu os dias passados melhor do que os tinha vivido. Fruiu a realidade de suas mais belas esperanças. Ei do que volta à terra natal, Portugal, abraça sua velha mãe, revê mais lindo, terno e anjo puro dos amores infantis. Mas por que, mal de volta ao berço da pátria, o jovem guerreiro de novo abandona o teto paterno e demanda o sertão? Já atravessa as florestas, já chega aos campos do Ipu, busca na selva a filha do pajé, segue o rastro ligeiro da virgem arisca, soltando a brisa com o crebro suspiro doce aroma. Iracema, Iracema. Então o que acontece? O Martim aqui está tendo as suas visões, lembra então quando ele está em Portugal, lembra dos primeiros amores, da noiva dele, mas já se vê o que? Se embrenhando na mata e querendo a Iracema. Já alcança Iracema e cinge-lhe o braço pelo talhe esbelto. Cedendo à meiga pressão, a virgem reclinou-se ao peito do guerreiro e ficou ali trêmula e palpitante como a tímida perdiz, quando o terno companheiro lhe arrufa com o bico a macia penugem. Ou seja, ele chama Iracema no seu devaneio, digamos, né, e ela vai de verdade ali. O lábio do guerreiro Martim suspirou mais uma vez o doce nome dela e soluçou como se chamara outro lábio amante. Iracema sentiu que sua alma se escapava para embeber-se no ósculo ardente. Então ela vai e começa a dar beijo nele, né, de verdade. Enquanto ele está nessa questão toda sob o efeito da Jurema, ela não, ela está ali de forma real. E a fronte reclinar e a flor do sorriso desabrochava já para deixar-se colher. Súbito a virgem tremeu, soltando-se rápida do braço que a cingia, travou do arco. Então ela toma um susto aqui porque ela vai ver alguém, né? E ela já pega rapidinho o arco e flecha dela, enquanto o Martim está ali, né? No seu devaneio, né? Bom, então lembrando, né, tá tudo pronto para acontecer a cena entre a Iracema e o Martim. Lembrando, né, o Martim sob esse efeito da Jurema e a Iracema de forma consciente, só que surge uma sombra ali, né? Iracema, exclamou o guerreiro recuando. Quem é esse guerreiro? É o Irapuã. O Irapuã, né, o líder dos Tabajaras da tribo da Iracema, ele está ali. E diz que as vozes, digamos, da Taba, né, contaram a ele que tinha um estrangeiro que veio até a cabana do pai dela, que é o Araquém, né? O coração aqui no peito de Irapuã ficou tigre, pulou de raiva, veio farejando a presa. Então ele está muito indignado, né? E o Irapuã diz que quer beber o sangue do Martim ali, né? Nunca Iracema daria seu seio, que o espírito de Tupã habita só, ao guerreiro mais vil dos guerreiros tabajaras. Então ela diz, né, nunca ficaria com ele nesse sentido. O guerreiro branco é hóspede de Araquém. A paz o trouxe aos campos do Ipu. A paz o guarda. Quem ofender o estrangeiro, ofende o pajé, diz ela, né? Mas aí o Irapuã diz que o estrangeiro não tem volta, ele vai morrer e tudo mais, né? E a Iracema pega e vibra o arco já. Já estica ali. E o Irapuã sente, né, o braço pesar, digamos, frente a Iracema, né, e acaba meio irritado ali. A sombra de Iracema não esconderá sempre o estrangeiro a vingança de Irapuã. Ou seja, tu pode tapar ele agora, proteger agora, mas vai ter uma hora que eu vou pegar ele sozinho, né? E aí o Irapuã desaparece no meio da floresta, a Iracema se volta para o Martim, que ainda está adormecido ali sob o efeito, né, da Jurema, e a Iracema fica abalada, né? Desejá-la abrigá-lo contra todo perigo, recolher-o em si como em um asilo impenetrável. Então a Iracema aqui, ela nota bem que ela é ciente que não nasceu para amar ninguém ali, né? Ela é a virgem sagrada
enfim, e se amar alguém vai trazer, digamos assim, a desgraça à vida dessa pessoa, digamos assim, enquanto ela estiver viva, né? Bom, aí ela fala pro Martim, né? O guerreiro Calbi vai chegar à taba de seus irmãos. O estrangeiro poderá partir com o sol que vem nascendo. Então Iracema quer agora, de qualquer jeito, né, o Martim fora daqueles campos dos Tabajaras ali, vê que ele está correndo muito perigo. Teu hóspede fica, virgem dos olhos negros. Ele fica para ver abrir em tuas faces a flor da alegria e para colher, como a abelha, o mel de teus lábios. A Iracema não quer isso aí, né? Ela vai dizer, guerreiro branco, Iracema é filha do pajé e guarda o segredo da Jurema. O guerreiro que possuísse a virgem de Tupã morreria. Ela está dizendo para ele, não tenho como ficar com ninguém, né? O mel dos lábios de Iracema é como o favo que a abelha fabrica no tronco da guabiroba. Tem na doçura o veneno. E aí vai dizer, né, o estrangeiro partirá para que o sossego volte ao seio da virgem. Ele vai e sabe, né? Bom, então eu tenho que ir embora, né? Se ela é a mulher que não pode ter ninguém, a índia que não pode ser de ninguém, digamos assim, né? Ele vai ter que ir embora ali. Aí, claro, surge um barulho e, na verdade, é o grito de alegria do Calbi. O Calbi é o companheiro, digamos, dos Tabajaras, né? O irmão da Iracema. E aí a Iracema se sente mais segura agora, né? E traz o Martim de novo lá para a cabana, né? O estrangeiro entrou só na cabana. Bom, enquanto isso, o Araquém, o pai da Iracema, está dormindo, né? E ela vai dizer, ó, o estrangeiro veio para te anunciar que parte. O hóspede é senhor na cabana de Araquém. Todos os caminhos estão abertos para ele. Tupã o leve à taba dos seus. Né? Então, aquela ideia da hospitalidade ali, né? Por meio do Araquém. E aí, claro, o Calbi e a Iracema estão ali, né? Filha de Araquém, escolhe para teu hóspede o presente da volta e prepara o moquém da viagem. Ou seja, tu falou que eu saí e tudo mais, né? Sem levar nenhum presente, então, por favor, né? Eu tenho que ir. Faz esse presente qual é que é e prepara o moquém da viagem, né? Que era, digamos, o assado, a maneira que os indígenas conservavam a caça para não apodrecer quando iam para alguma viagem. E vai dizer, ó, se o estrangeiro precisa de guia, o guerreiro Calbi, senhor do caminho, o acompanhará. E aí Iracema, qual é o presente que a Iracema dá? É uma rede de algodão, né? Com algumas franjas e tudo mais. Guerreiro, que levas o sono de meus olhos, leva a minha rede também. Quando nela dormires, falem em tua alma os sonhos de Iracema. Claro que ele agradece, o pajé e o Martim trocam a fumaça da despedida ali no cachimbo, né? O Araquém volta à rede, vai dormir de novo, o Calbi vai à frente, depois vai a Iracema. Então eles saem, né? Aí desceram a colina e entraram na mata sombria. Bom, a Iracema se lamenta, né, com a saída do Martim, porque ela está apaixonada por ele por ela, né? Já vemos que, enfim, é típico clichê do romance romântico. E a tarde é a tristeza do sol. Os dias de Iracema vão ser longas tardes sem manhã, até que venha para ela a grande noite. Ou seja, ela está muito triste aqui com a ida do Martim. E o Martim se emociona, enfim, lacrimeja um pouquinho. Como as umidades que durante os ardores do estio transudam da escarpa dos rochedos. E tá, então, aquela questão toda, né? A face, enfim, o choro é como as umidades e tudo mais, aquela comparação, né? Bom, sempre lembrar que as comparações são com a natureza, basicamente, tá? Aí o Calbi vai meio que avançando assim na floresta, some, né? E aí a Iracema diz, estrangeiro, toma o último sorriso de Iracema. E foge. A boca do guerreiro pousou na boca mimosa da virgem, ou seja, há o beijo aqui entre eles, né? E ficaram ambas assim unidas como dois frutos gêmeos do araçá, que saíram do seio da mesma flor. Só que assim, ó, o Calbi já foi na frente, né? Enfim, estão ali se despedindo, beijo, até que o Calbi vai lá e chama o Martim, né? Assim, vamos lá, né? Bom, a Iracema, né? Depois do beijo e tudo mais, e o Martim teve que sair, Iracema abraçou para não cair o tronco de uma palmeira, de tão apaixonada que tá, né? E aí na cabana, o velho pajé está meditando. Enquanto isso, a Iracema voltou para a cabana. E a Iracema meio que esqueceu nesse meio do caminho aí, enfim, né, enquanto ela estava nesse jogo com o Martim aí, né, a arara dela, né? E aí o pajé de repente ouve um grito, né, e acaba perguntando o que é isso, né? Foi o canto da Inhuma que acordou o ouvido de Araquém? Disse ele admirado. E a Iracema vai dizer, né,
é o grito de guerra do guerreiro Caubi. Ou seja, o que aconteceu? Quando a Iracema voltou, o Caubi foi guiando, digamos, o Martim, né? Mas agora o Caubi larga o seu grito de guerra, ou seja, alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu realmente, né? O Martim está sentado e está cercado por 100 guerreiros tabajaras. E aí o chefe tabajara, o Irapuã, né? Enfim, está exigindo a entrega do Martim. E o Caubi diz que, não, só se passarem por cima de mim e tudo mais, né? E nesse meio do caminho, lembrem que a Iracema corria mais do que a corça selvagem, enfim, né? Ela vem que nem um avião, 500 por hora, passa rápido como uma flecha, né? Enfim, e ela fica diante do Martim protegendo, né? Irapuã soltou o bramido de onça atacada na furna, né? E aí o Caubi diz para Iracema, né? Conduz o Martim de volta para a cabana, lá ele vai ter proteção, né? E a Iracema tenta levar o Martim, só que o Martim fica parado. E o Martim vai direto para o Irapuã e puxa a espada contra o Irapuã, né? Os guerreiros de meu sangue, chefe, jamais recusaram o combate. Bom, aí o chefe Irapuã, né, começa a rir e tudo mais. Bom, então ele quer guerra, terá guerra, né? E pega o tacape. Mas os dois campeões mal tiveram tempo de medir-se com os olhos. Quando fendiam o primeiro golpe, já Caubi e Iracema estavam entre eles. Ou seja, sempre tem essa questão de proteção aqui, digamos, né, da Iracema e do Caubi aqui, né. De repente, o rouco som da Inúbia, eu botei ali, na Inúbia é uma trombeta, trombeta de guerra, né. O próprio Alencar vai colocando esses termos, todos explicando. Reboou pela mata. Os filhos da serra estremeceram, reconhecendo o estrídulo do búzio guerreiro dos pitiguaras, senhores das praias ensombradas de coqueiros. Bom, o que vai acontecer, né? O ronco da Inúbia, dessa trombeta de guerra, vem no meio dessa questão toda entre os tabajaras, né? E esse ronco da trombeta é dos pitiguaras. E o que vai acontecer? Os guerreiros tabajaras, né, saem dali e levam o chefe, o Irapuã, certo? Com o estrangeiro só ficou a filha de Araquém, ou seja, né, só ficaria Iracema protegendo o Martim. Bom, os guerreiros, né, os tabajaras, eles ficam esperando, né, preparados para a guerra e tudo mais, mas ficam esperando os inimigos pitiguaras. Não vindo, eles saíram a buscá-lo, porque não vem, só veio o apito, a trombeta e tudo mais, mas não veio, né? Cadê os guerreiros, né? E aí eles começam a percorrer e não acham ninguém. E aí o Irapuã, ele acaba achando que pode ter sido um golpe, né? Uma armadilha da própria Iracema para salvar o Martim. Araquém viu entrar em sua cabana o grande chefe da nação tabajara e não se moveu. Bom, a Iracema também está ali, né? E ela conta para o pai o que aconteceu. E aí começam a ver a figura do Irapuã chegando perto. A Iracema saltou sobre o arco, né? E já uniu-se ali ao Martim, né? Querendo proteger. E aí o Irapuã diz, né, pro Araquém, pro pajé, que veio buscar o Martim para a vingança dos tabajaras. E o Araquém vai responder: o hóspede é amigo de Tupã. Quem ofender o estrangeiro ouvirá rugir o trovão. Diz o Irapuã: o estrangeiro foi quem ofendeu a Tupã, roubando a sua virgem, que guarda os sonhos da Jurema. E aí a Iracema vai lá e diz: negativo, né? O Irapuã está mentindo. Exatamente, porque na verdade o Martim e a Iracema não transaram, certo? Então ele está dizendo que roubou a sua virgem de jeito nenhum, né? E aí o Araquém diz, né? Se a virgem abandonou ao guerreiro branco a flor do seu corpo, ela morrerá. Mas o hóspede de Tupã é sagrado, ninguém lhe tocará. Todos os servirão. Ou seja, ele deixa bem claro, né? Se a Iracema transou, entregou o corpo a ele, ela vai morrer, mas ele, enquanto estiver ali, ele é o hóspede sagrado de Tupã. Ninguém toca a mão nele, né? E aí o Verandira, que é o irmão do pajé, e que tem essa rixa toda com o Irapuã, né? Ele entrou, já está trazendo o tacape dele, né? O morcego vem te chupar o sangue, se é que tem sangue, e não mel nas veias, tu que ameaças em sua cabana o velho pajé. E aí o Araquém meio que afasta o irmão, né? Diz que não é hora e tal, né? E diz o pai da Iracema, né? O Araquém, que a ira de Tupã vai acabar esmagando o Irapuã. E o Irapuã responde, né? Neste momento, Tupã não é contigo, replicou o chefe, né? E aí, claro, o pajé, né? O Araquém começa a rir, digamos, né? E aí ele vai acabar usando um recurso, né? Ele vai dizer, ó: ouve seu trovão e treme em teu seio, guerreiro, como a terra treme em sua profundeza. E aqui a gente vai ver agora um episódio importante, tá? Porque o Araquém vai até o meio da cabana e ele ergue
uma pedra que está fechando ali, digamos, a comunicação com a terra, né? Uma pedra que ele levanta. E do antro profundo saiu um medonho gemido que parecia arrancado das entranhas do rochedo. Irapuã não tremeu, nem enfiou de susto, mas sentiu turvar-se a luz nos olhos e a voz nos lábios. Então, de certo modo, ele sente isso aí, né? Esse barulho. E o que ele vai dizer? O senhor do trovão, Tupã, é por ti, Araquém, mas o senhor da guerra será por Irapuã, será por mim, né? E o Irapuã sai da cabana. Bom, o que ele fez? Esse episódio do barulho que sai da terra, o Alencar abre uma nota de rodapé e ele explica assim, né, de uma forma bem detalhada, né, que na verdade isso aí é uma armadilha do Araquém, porque a cabana ela está meio que erigida sobre um rochedo. E ali tem uma galeria subterrânea que vai se comunicar com a várzea, né? Então tem uma abertura, de ponta a ponta uma abertura. E ele faz aquele barulho ser natural, por quê? Porque ele tapa as duas aberturas. E aí quando ele sente algum problema, ele levanta, né, a pedra, uma das aberturas, e aí vem aquele barulho medonho ali, né? Então é um golpe, né? Ele diz que é a ira de Deus Tupã e tudo mais, e que acaba espantando, digamos, né, alguns índios ali. Bom, aí o Martim, né, acabou olhando, né, de onde é que vinha esse buraco, né, de onde saiu o barulho, e o Araquém diz para o Martim que é tempo de acalmar agora, né, a ira do Deus Tupã, né, e o Araquém sai da cabana. Só que o Martim ele acaba não encarando a Iracema. A Iracema pergunta, né, por que teu Deus falou pela boca do pajé: se a Virgem de Tupã abandonar ao estrangeiro a flor de seu corpo, ele morrerá, né? E aí, turma, ele já fica meio assim, né? E a Iracema diz que não é a voz do Tupã ali, né? E agora é o canto dela e tudo mais. Então fez-se na cabana tão grande silêncio que ouvia-se pulsar o sangue na artéria do guerreiro e tremer o suspiro no lábio da Virgem. Ou seja, ele está preocupado com isso aí, porque... E até um detalhezinho que nem é muito sentimental nessa hora, né? Porque está num clima de guerra, mas ele está preocupado com o amor dele, dela, enfim, né? Bom, é romantismo, né? Bom, aí chega a noite e o pajé, o Araquém, ele voltou à cabana e fecha ali a boca digamos, do antro, né? Com uma pedra ali, né? O Caubi também chegou e aí escutou Iracema cantar a gaivota. Iracema escutou o grito de uma ave que ela não conhece. É a ati-ati, a garça do mar. Bom, os índios, né, que habitavam ali as bordas do mar, digamos, né, eles se chamam pitiguaras, né, os senhores dos vales. Só que lembrar, né, que os tabajaras, que eram os inimigos, né, a tribo da Iracema, apelidaram os pitiguaras de potiguaras, que eram os comedores de camarão, digamos assim, né. E o Martim, ele vai dizer de quem é esse canto dessa ave aí, né. Ele vai acabar dizendo que o canto da gaivota é o grito de guerra do valente Poti, amigo de teu hóspede. Então diz que esse grito de guerra é do Poti, que é amigo dele, né? E a Iracema fica, enfim, estremecida ali, né? Porque ela lembra do Poti. O Poti tem uma grande fama de índio bravo, era irmão do Jacaúna, né? E aí a Iracema sabe que se o Poti está vindo, ele está vindo com todos os guerreiros para salvar o Martim. E ela sabe que talvez vai ter grande guerra, grande briga entre as tribos. E era ele, sem dúvida, que fizera retroar o búzio das praias no momento do combate. Lembrem, antes ali, né, quem é que tocou aquela inúbia e tudo mais, e de certo modo conseguiu fazer com que o Martim e a Iracema escapassem daqueles 100 guerreiros tabajaras? Foi o Poti. O Poti então usou essa estratégia, né? Bom, a Iracema vai revelar, né? O estrangeiro está salvo. Os irmãos de Iracema vão morrer, porque ela não falará. Reparem que ela se vende totalmente para esse amor, né, do Martim e tudo mais. E o Martim está dizendo, eu não quero guerra, certo? Eu não vou derramar sangue nenhum. E a Iracema diz que ele não pode sair dali porque são muitos tabajaras. Ele vai sair e vai morrer, né? Um guerreiro só deve proteção a Deus e às suas armas. Não carece que o defendam os velhos e as mulheres. E a Iracema diz que são 1000 guerreiros tabajaras. Não adianta ele querer, enfim, né, proteção a Deus e tudo mais, que ele vai morrer, né? Iracema, diz ela, eu irei ao encontro do chefe pitiguara, o Poti, e trará seu hóspede as falas do guerreiro amigo. Então deixa que eu saia, porque eles não vão me parar. Eu vou lá, falo com o Poti e vejo o que ele quer e te digo, né? Enfim. Aí
O Araquém acorda, né? Enfim, depois ele aconselha a Iracema que se vierem os Tabajaras, é para Iracema levantar pedra, né? Esconder o Martim ali dentro, né? Bom, aí a Iracema vai, se toca no meio da mata, vai atrás do Poti, lá para falar com o Poti e trazer as novidades para o Martim, né? O grito da gaivota a terceira vez ressoa ao seu ouvido, ela vai direto ao lugar de onde partiu. E aí chega lá, vê o Poti, né? Guerreiro Poti, teu irmão branco te chama pela boca de Iracema. A filha de teus inimigos vem a ti porque o estrangeiro te ama e ela ama o estrangeiro. Reparem, né? Ela fala para confiar. Pode falar para mim, enfim, o que está acontecendo, o que tu quer transmitir, que eu vou lá e falo. Porque ele me ama, né? Eu amo o estrangeiro, ele te ama também, Poti, né? E aí, o Poti tá ali, né? Enfim, foi Martim que te mandou, pois tu sabes o nome de Poti, seu irmão na guerra. Quando ela fala Poti, ele diz, bom, então eu sei que foi o Martim que te mandou, né? Porque tu usou o meu nome verdadeiro, né? E aí o Poti diz que vem sozinho ali para salvar o Martim. E a Iracema, ó, as falas de Poti sairão de sua boca para o ouvido de seu irmão branco. Então ela diz para esperar o Araquém sair da cabana e ela vai guiar o Poti até o Martim. E aí Iracema conta, resume, digamos assim, o que aconteceu até ali, né? A questão toda, que querem pegar o Martim. E aí o Poti pede para Iracema, digamos, ficar quieto e tudo mais, né? Porque o ouvido inimigo pode estar ali escutando. E até que vem um barulhinho, né? Do meio da mata ali e tudo mais, né? E o valente Poti, resvalando pela relva como ligeiro camarão, de que ele tomara o nome e a viveza, ó, Poti significa camarão, desapareceu no lago profundo. Ou seja, ele vê que está alguma coisa e tudo mais e já resvala ali no lago. Bom, a Iracema volta para a cabana e o Araquém vê a filha entrando, né, e acaba saindo. A Virgem Tabajara contou a Martim o que ouvira de Poti. O guerreiro cristão ergueu-se de um ímpeto para correr em defesa de seu irmão Pitiguara. Bom, aí o Martim quer deixar a cabana agora, quer partir de qualquer jeito. A Iracema fica ofendida, diz que vão seguir o Martim, que vão matar também o Poti. Teu rastro guiará o inimigo aonde ele se oculta. Não faça isso, Martim, né? E aí tem um cãozinho ali que vai dar sinal, né? Começa a latir, de que está se aproximando gente amiga. E era o Calbi, o irmão da Iracema, né? E o Calbi vai dizer, ó, o Cauim perturbou o espírito dos guerreiros. Eles vêm contra o estrangeiro. Aí a Iracema diz, ó, levanta a pedra que fecha a garganta de Tupã, para que ela esconda o estrangeiro. Então o que acontece? Como estão vindo os guerreiros tabajaras, o que vai acontecer? O Calbi levanta aquela pedra, a Iracema e o Martim entram ali no buraco e fecha, né? Aí surge, claro, os tabajaras chegando e nesse instante, né, como se fosse o deus do trovão ali e tudo mais, né? Quando abriu, deu aquele estardalhaço, aquele barulho que está retroando ali, né? E aí vai acabar dizendo, né? Enfim, ouve, né? Ouve que é a voz de Tupã. O que nós temos aqui mais, né? Nesse instante, o que a gente pode dizer, né? A Iracema então serra a mão do guerreiro e o leva à borda do antro. Somem-se ambos nas entranhas da terra. Então tem essa comunicação toda importante, essa cena, né? Do fingimento da voz do deus Tupã aqui, né? No sentido de aliviar aqui a cena para os dois. Bom, o pajé está na floresta, murmuram eles. E o estrangeiro, pergunta Irapuã, na cabana com Iracema. Então eles veem, claro, né, que o pajé não está na cabana, então a Iracema está lá com o Martim, né? E aí o Irapuã vai à cabana com todos os seus guerreiros, e o Calbi diz, vis guerreiros são aqueles que atacam em bando como os caititus. Proferidas estas palavras, ergue o braço de Irapuã o rígido tacape, mas estaca no ar. As entranhas da terra outra vez rugem, como rugiram quando Araquém acordou a voz tremenda de Tupã. Bom, aí os guerreiros fogem, né, ouvir esse barulho e tudo mais, né, e enfim, a voz de Tupã depois acaba parando, né, e aí Iracema e Cristão, perdidos nas entranhas da terra, descem a gruta profunda. Bom, aí chega o Poti, perto deles, né, quer se comunicar, enfim, com o Martim, a Iracema está do lado, e a Iracema pede para o Martim, né, para que tape, digamos assim, os ouvidos, né, e tudo mais. O Martim pede, o Poti pede, né, pro Martim e tal,
enfim, a Iracema vai ouvir e tudo mais, mas o que diz o Martim, né? Não, são ouvidos amigos, ouvidos fiéis, né? Enfim, bom, aí o que aconteceu, né? Tu ordenas, Poti fala, então Poti vai falar mesmo com a Iracema ali, né? Porque sabe que agora a Iracema é amiga, né? Antes que o sol se levante na serra, o guerreiro do mar deve partir para as margens do ninho das garças. A estrela morta o guiará às alvas praias. Nenhum tabajara o seguirá, porque a inúbia dos pitiguaras rugirá da banda da serra. Quantos guerreiros pitiguaras acompanham seu chefe valente? Nenhum. Poti veio só com suas armas. Ou seja, o Martim, né, não quer que o Poti chame sozinho para ele todos os guerreiros tabajaras, porque ele pode morrer ali, né? Esse que é o golpe do Poti, ele quer chamar para si os guerreiros para fazer a fuga do Martim. E o Poti diz que é preciso fazer isso para salvar o seu irmão branco, aquela coisa toda, né? E Iracema tá ouvindo tudo, né? E ela diz assim, não, eu sei alguma coisa que dá para salvar os dois. Ela diz, olha, o Irapuã, aquele cara traiçoeiro, enfim, né? Que fará a Virgem Tabajara para salvar o estrangeiro e seu irmão? Perguntou Martim. E aí ela vai dizer, mais um sol e outro, e a lua das flores vai nascer. É o tempo da festa, em que os guerreiros tabajaras passam a noite no bosque sagrado e recebem do pajé os sonhos alegres. Quando estiverem todos adormecidos, o guerreiro branco deixará os campos do Ipu e os olhos de Iracema, mas não a sua alma. E aí o Martim, né, meio que aperta Iracema ao seio e tudo mais, mas depois meio que repele, lembrou das palavras do pajé, que ela não pode ter ninguém, né? A sabedoria falou pela boca da Virgem Tabajara. Poti espera o nascimento da lua. Bom, então o que diz a Iracema? Esperem, daqui o que? 2 dias, né? Vai ter lá pelas tantas a questão do segredo da Jurema. Os guerreiros serão todos eles reunidos e tudo mais, vão ficar viajando, digamos, em cima daquele narcótico, daquela Jurema, e aí é tempo para fugir. Bom, vem um novo dia, né? O Martim está se embalando ali e tudo mais. Ele fica preocupado com toda a situação. Lá o espera a Virgem Loura dos castos afetos. Aqui lhe sorri a Virgem Morena dos ardentes amores. Então, meio que uma antítese aqui, né? Lá em Portugal, a Virgem Loura. Aqui, a Virgem Morena. Bom, e a Iracema vem perto da rede ali. Seus olhos negros e fúlgidos, ternos olhos de sabiá, buscam o estrangeiro e lhe entram na alma. O cristão sorri, a Virgem palpita. Bom, aí ele encosta a Iracema perto do peito dele, né? E o lábio ávido busca o lábio que o espera para celebrar nesse ádito, né? Nesse caminho da alma, o casamento himeneu do amor. E aí vai acontecer, né, a questão toda, enfim, entre eles, né? No recanto escuro, o velho pajé, imerso em sua contemplação e alheio às coisas deste mundo, soltou um gemido doloroso. Pressentiu o coração que não viram os olhos? Então reparem, será que ele está pressentindo já a desgraça que vai acontecer, a questão toda da Iracema transar com o Martim, né? Ou foi algum funesto presságio para a raça de seus filhos, que assim ecoou na alma de Araquém? Ninguém o soube. O cristão repeliu do seio a virgem indiana. Reparem que a todo momento há essa questão de um procurar o outro, mas, enfim, evitando, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai dizer, ó, ele não deixará o rastro da desgraça na cabana hospedeira. E aí o Martim, né, ele cerra os olhos para não ver e enche sua alma com o nome e a veneração de seu Deus, Cristo, Cristo. Aí mostrando, né, o cristianismo e tudo mais, a questão portuguesa, esse choque de culturas aqui. E o Martim volta a ficar mais sério, mas todas as vezes que ele olha para Iracema, né, o que ele sente ali é a questão do amor. Fecha os olhos do cristão, mas na sombra de seu pensamento surge a imagem da Virgem talvez mais bela. Virgem formosa do sertão, esta é a última noite que teu hóspede dorme na cabana de Araquém, onde nunca viera, para teu bem e seu. Faze que seu sono seja alegre e feliz. E a Iracema, claro que faço, manda, a Iracema te obedece. O que ela pode para a tua alegria? E aí o que ele já experimentou antes, né? O segredo da Jurema lá, e ele pede agora para ter sonhos, né? Os sonhos da Jurema, digamos assim, e para Iracema buscar esse licor. O sono é o descanso do guerreiro, disse Martim, e o sonho, a alegria da alma. O estrangeiro não quer levar consigo a tristeza da terra hospedeira, nem deixá-la no coração da Iracema. Então ele quer dormir bem, com sonhos bons, por isso ele pede de novo aquele licor. Né?
Quando a Iracema foi de volta, já o pajé não estava mais na cabana, ou seja, estão os dois sozinhos agora. Tirou a Virgem do seio o vaso que ali trazia oculto sob a carioba de algodão entretecida de penas. Martim lhe arrebatou das mãos e libou as poucas gotas do verde amargo licor. Não tardou que a rede recebesse seu corpo desfalecido. Então Martim deita, agora ele está sob o efeito novamente da Jurema, certo? E dessa bebida mágica indígena, e agora, em pensamentos, em imagens, em visões, ele pode viver com a Iracema, pode beijar a Iracema, porque não é real na visão dele, né? Podia amá-la e sugar desse amor o mel e o perfume sem deixar veneno no seio da Virgem, porque não está sendo de verdade. Só que assim, a Iracema, né, se afastara opressa e suspirosa. Abriram-se os braços do guerreiro e seus lábios. O nome da Virgem ressoou docemente. Assim a Virgem do Sertão aninhou-se nos braços do guerreiro. Qual é o detalhe? A Iracema de verdade, novamente, vai lá ouvindo, né, dos lábios do Martim a chamada do nome da Iracema, os lábios querendo beijo. Ela foi ali e se aninhou nos braços dele. Quando veio amanhã, ainda achou Iracema ali debruçada, igual uma borboleta que dormiu no seio do formoso cacto. Ou seja, enquanto o Martim sonha com isso, ela faz de forma consciente. E aí no outro dia, né, nos primeiros já raios de sol, assim, o Martim vê que a Iracema está unida a ele. E ele está achando que o sonho está continuando, né? Mas aí o barulho, né, enfim, dos guerreiros, digamos assim, né, começa a arrancar ele da rede, né? E viu que não sonhava, mas vivia. Realmente a Iracema está deitada do lado dele, né? E aí a mão dele, né, enfim, foi ali meio que abafou, porque a Iracema estava beijando ele, foi ali e abafou. Opa, não é sonho, é realidade, não pode isso acontecer, né? Os beijos de Iracema são doces no sonho. O guerreiro branco encheu deles na sua alma. Agora, na vida, os lábios da Virgem de Tupã amargam e doem como o espinho da Jurema. E aí Iracema levanta, se afasta e tudo mais, né? A jandaia não tornou a cabana. Tupã já não tinha sua virgem na terra dos Tabajaras. Bom, detalhe, né? Essa é a cena que a gente sabe, então, que a Iracema transou com o Martim. Mas detalhe, o que acontece? É muito comum aqui os escritores românticos, não, digamos assim, mancharem, se dá para usar esse termo, né? Enfim, né? Com cenas sexuais. Ou seja, eles não ofendem o público leitor daquela época. Então reparem, a cena de sexo aqui, toda ela é basicamente feita a partir de metáforas. Ó. Tupã já não tinha mais sua virgem na terra dos Tabajaras, né? E não tem nenhuma cena, digamos assim, forte sexualmente. Bom, aí os guerreiros, né, estão seguindo o Irapuã, porque vai ser o dia então, né, do segredo da Jurema. O Irapuã está conduzindo todos os guerreiros para o Bosque Sagrado. E lá quem é que já está esperando esses guerreiros? Né? O pajé e a Iracema. Porque a Iracema é quem fabrica o mistério da Jurema. Né? E aí começam a acender os fogos da alegria. Cada guerreiro que chega ali, né, coloca uma oferenda para o Tupã. Um vai lá e coloca uma caça, um pouco de farinha. Quando foram todos sentados em torno do grande fogo, o ministro de Tupã ordena o silêncio com gesto. E 3 vezes clamando o nome terrível, enche-se do Deus que o habita. Tupã, Tupã, Tupã. Aí quem é que vem, né? Vem a Iracema, com a igaçaba cheia do verde licor, a Jurema. Araquém decreta os sonhos a cada guerreiro e distribui o vinho da Jurema que transporta ao céu o valente Tabajara. Aí, claro, né? O Araquém vai lá e diz, tu vai ser um grande caçador. E aí o índio tá lá, né, enfim, sob o efeito da Jurema, sonhando que é um grande caçador. Outro fica sonhando que tem as mais belas virgens dos Tabajaras, enfim, que estão seguindo ele. Um outro lá sonha que tem enfim, enfrenta muitas lutas e tudo mais, é o grande vitorioso. Todos sentem a felicidade viva e contínua, que no espaço da noite cuidam viver muitas luas. As bocas murmuram, o gesto fala, e o pajé que tudo escuta e vê, colhe o segredo das almas desnudas. Iracema, depois que ofereceu aos guerreiros o licor de Tupã, saiu do bosque, não permitiu o rito que ela assistisse ao sono dos guerreiros e ouvisse falar os sonhos. Claro, né, deve ter muita questão ali também relativa à questão sexual, o que pode macular, digamos, né, a questão da Iracema, que é a virgem prometida ao deus Tupã.
E claro, ela aproveita, vai até a cabana onde está o Martim está só esperando por ela, né? E o que ela aconselha? Toma tuas armas, guerreiro branco, é tempo de partir. E aí ela pede, né? Ele pede para, me leva até lá o Poti e tudo mais, e a Iracema vai atrás. E aí o Martim soltou o grito da gaivota, a pedra que fechava a entrada da gruta caiu, e o vulto do guerreiro Poti apareceu na sombra. E é claro, né? Os dois se reencontram. A partir de agora, os dois encostam meio peito com peito e tudo mais. A Iracema vê que é uma grande amizade entre o Martim e o Poti. Ela acaba dizendo, né, que os guerreiros tabajaras estão dormindo e que a Iracema vai seguir agora, né, vai guiá-los até a saída, digamos, dali. Né? Os três vão, mas o Poti ele meio que fica inquieto ali e tudo mais, né, e acaba dizendo para o Martim, ó, a Iracema tem que voltar. Martim entristeceu, mas a voz da prudência e da amizade penetrou em seu coração. E aí o Martim diz para Iracema, né, e tal, que dói a separação, mas a Iracema, não, tudo bem, deixa eu te acompanhar aí até onde acabam, digamos, os campos dos Tabajaras, aí para poder voltar com calma, tranquilidade, a noite já está chegando. E aí Poti olhou a mata e parou. Martim compreendeu e disse a Iracema, teu hóspede já não pisa os campos dos Tabajaras, é o instante de separar-te dele. Ou seja, é a hora da separação então, né? Mas aí a Iracema, ela acaba colocando a mão no peito do Martim e diz para ele, eu não posso mais me separar de ti. Enfim, né? E ele pede para ela voltar, não, mas volta, até que ela diz, Araquém já não tem filha. Daí ele, opa, como assim, né? Tua escrava te acompanhará, guerreiro branco, porque teu sangue dorme em seu seio. Martim estremeceu. Né? O guerreiro branco sonhava quando Tupã abandonou sua virgem, porque ela traiu o segredo da Jurema. Ou seja, né, a Iracema acaba revelando de que houve um relacionamento sexual entre eles, enquanto o Martim estava sob o efeito da Jurema, ela não, né, ela foi consciente. E aí, claro, os dois ficam calados ali, o Poti acaba, vamos lá pessoal, os Tabajaras estão acordando, né, e a Iracema vai seguindo os dois, mas de forma muito triste. E o Poti sabe que agora isso virou um problema, né, aí o Poti vai lá, acende o fogo da hospitalidade, né, e aí a Virgem vai lá, então abre a rede, né, suspende na árvore e tudo mais. Esposo de Iracema, tua rede te espera. E aí a Iracema, né, enfim, ela foi meio que sentar de longe e tudo mais, o Poti saiu, o Martim ficou triste, mas ele chama a Iracema, né, amanhã já está surgindo, digamos assim, né, e o Poti começa a ver, o povo Tabajara caminha na floresta. E aí a Iracema, ela meio que arrancou o Martim dos braços, já que eles estavam meio juntos, e aí o Poti meio que se coloca para ouvir no chão, assim, né, alguma coisa. E ele diz, o passo dos Tabajaras dá para ouvir, os Tabajaras estão vindo. E aí ele acaba dizendo, enquanto a gente estava dormindo, o inimigo estava vindo atrás de nós. E aí quem sente muito isso é o Martim, a vergonha mordeu o coração de Martim. Fuja o chefe Poti e salve Iracema. Só deve morrer o guerreiro mau, que não escutou a voz de seu irmão e o pedido de sua esposa. E aí o Poti diz negativo. Nós dois temos uma vida só, nós somos irmãos. Bom, treme a selva com o estúpido da carreira do povo Tabajara. O grande Irapuã primeiro assoma entre as árvores. Bom, aí o cão, né, começa a latir e tudo mais, o Poti começa a soltar grito de alegria. O cão de Poti guia os guerreiros de sua taba em socorro teu. O rouco búzio dos pitiguaras estruge pela floresta. Ou seja, o Jacaúna, né, enfim, que é o irmão do Poti, o senhor das praias, digamos assim, né, tá chegando com os melhores guerreiros pitiguaras. Então agora vai ter a grande guerra, basicamente, né? A luta vai se travar, então, entre Tabajaras e Pitiguaras. E o Jacaúna, enfim, aí chega o Irapuã, fica frente a frente, digamos assim, as duas grandes tribos, né? Tabajaras versus Pitiguaras, e o Jacaúna vai para cima do Irapuã. Quando os dois tacapes se encontram, a batalha toda estremece como um só guerreiro até as entranhas. E aí o irmão da Iracema, né, o Caubi, ele vai direto ao Martim, né, ele quer vingança. E a Iracema fala para o Caubi, Senhor de Iracema, ouve o rogo de tua escrava, não derrama o sangue do filho de Araquém. Se o guerreiro Caubi tem de morrer, morra ele por esta mão, não pela tua. O que diz a Iracema? Se Caubi tiver que morrer, deixa que eu, a irmã, mato o Caubi. Né? É isso que ela pede, né?
Martim pôs no rosto da virgem olhos de terror. Iracema matará seu irmão? Iracema, antes quer o sangue de Caubi, tinge a sua mão que a tua, porque os olhos de Iracema vêm a ti, e a ela não. Então aqui ela está toda dentro dessa ideia de ser uma escrava quase aqui do Martim mesmo, né? E o Caubi vai combater, mas o Martim fica só se defendendo. Aí o Poti já prostrou o velho Andira e quantos guerreiros topou na luta seu vale do Tacape. Então o Poti aqui é o grande herói, o grande guerreiro, todo mundo já tinha medo dele, né? E aí o Martim meio que abandona o Caubi e vai para cima do Irapuã. E o combate vai pegando fogo entre o Martim e o Irapuã, né? A espada do cristão, batendo na clava do selvagem, fez-se em pedaços. O chefe Tabajara avançou contra o peito inerme do adversário. Ou seja, né? O Irapuã vai matar o Martim, só que a Iracema se arremessa na frente do Irapuã, né? Soava o que? A pocema da vitória. Os guerreiros pitiguaras, conduzidos por Jacaúna e Poti, varriam a floresta. Ou seja, a gente vê aqui que há uma grande vitória de quem? Dos pitiguaras, certo? Os tabajaras fugindo arrebataram seu chefe ao ódio da filha de Araquém que o podia abater. Então vai lá, né? Chegam, não, vamos embora e tudo mais, e a Iracema acaba protegendo e quase matando o líder, né, que é o Irapuã. Os olhos de Iracema, estendidos pela floresta, viram um chão juncado de cadáveres de seus irmãos de tribo. E longe o bando dos guerreiros tabajaras que fugia em nuvem negra de pó. Aquele sangue que enrubescia a terra era o mesmo sangue brioso que lhe ardia nas faces de vergonha. O pranto orvalhou seu lindo semblante. Martim afastou-se para não envergonhar a tristeza de Iracema. Deixou que sua dor nua se banhasse nas lágrimas. Então é uma cena triste, né? Porque a Iracema combate os próprios irmãos de tribo, né? Bom, o Poti vai ficar feliz, né? Porque ele conseguiu, então, o projeto de salvar o seu irmão branco, o Martim. O cão fiel está sempre ali junto, né? E o cãozinho, né? Fora ele quem salvara Martim ali, trazendo com tanta diligência os guerreiros de Jacaúna. E aí agora o cão vai ser chamado de Japi, né? Que é o pé ligeiro, né? E o Jacaúna vai dar sinal de partida, os guerreiros pitiguaras vão caminhar então, né, para Taba, enfim, né, dos pitiguaras. E o Poti acaba levando o Martim até o lugar onde ele, Poti, nasceu. E a Iracema, enquanto isso, está ali junto, mas está inquieta, né? Martim a recebeu com a alma no semblante, e levando a esposa do lado do coração e o amigo do lado da força, voltou ao rancho dos pitiguaras. Ou seja, agora nós temos uma inversão, né? Ou seja, o Martim está indo lá para o rancho dos pitiguaras e a Iracema está junto. Antes estava a Iracema com os tabajaras e agora é o Martim que está levando a Iracema para os pitiguaras. 3 sóis havia que Martim e Iracema estavam nas terras dos pitiguaras, senhores das margens do Camucim e Acaraú. Os estrangeiros tinham sua rede na vasta cabana do grande Jacaúna. E aí o Martim vê que a Iracema está muito triste. E ele vai perguntar por que chora a filha dos tabajaras. Esta é a taba dos pitiguaras, inimigos do meu povo. Por isso eu estou triste, né? Eu estou no mundo dos inimigos do meu povo. E aí ela vai dizer, pô, eu vi o crânio dos meus irmãos de tribo espetados, né? Enfim, ouvi o canto de morte dos tabajaras. Mas o que ela diz? Ela traz quase como uma escrava ali, ela vai dizer, né? Iracema tudo sofre por seu guerreiro e senhor. E ela diz que vai deixar a taba dos inimigos do povo e tudo mais, né, dos pitiguaras ali. E o Martim vai até o Jacaúna e diz que vai partir, né, e tudo mais. O Jacaúna consente, mas aí chega o Poti, né, enfim, né, e diz, ali teu irmão te acompanha, ou seja, quem é que vai junto agora, né? O Poti, ao ver que o Martim está indo junto com a Iracema, ele diz, não, eu vou junto. E aí os 3, Iracema, Martim e Poti, deixaram as margens do rio, digamos assim, né? E vão se mandando, né, para o alto de uma serrania e tudo mais. Viu Martim no seguinte só os verdes mares e as alvas praias, onde as ondas murmurosas às vezes soluçam e outras raivam de fúria, arrebentando em frocos de espuma. Os olhos do guerreiro branco se dilataram pela vasta imensidade e seu peito suspirou. Detalhe, né? É basicamente o seguinte, né? O Martim vai ter essa tendência de ficar olhando para o mar e tudo mais, essa questão toda de se perder, quase como uma espécie de querer voltar para a terra natal, para Portugal, enfim. Bom, então eles chegam até um rio ali, onde é povoado pela tribo de pescadores, né? São também pitiguaras ali.
Eles receberam os estrangeiros com a hospitalidade generosa, que era uma lei da sua religião, e Poti com o respeito que merecia tão grande guerreiro, irmão de Jacaúna, maior chefe da forte gente pitiguara. Repare então que Jacaúna, o irmão do Poti e o Poti, são sempre bem requisitados, enfim, né, são grandes guerreiros. E aí o Martim, a Iracema e o Poti vão numa jangada, estão indo além da costa, né? O chefe dos caçadores, Jaguaraçu, tinha sua cabana à beira do lago que forma o rio perto do mar. Aí acharam os viajantes o mesmo agasalho que haviam recebido dos pescadores. Aí eles vão lá, vem um morro alto de areia. Poti conhece o grande morro das areias? Perguntou o cristão. Poti conhece toda a terra que tem os pitiguaras. Os viajantes estiveram em Mocoribe 3 sóis. Bom, aí o Martim, ele quer se afastar, enfim, da taba dos tabajaras, porque, desculpa, ele quer se afastar da taba dos pitiguaras, para tentar fazer a Iracema mais feliz, não tão triste, porque a Iracema no campo inimigo ela tá triste, né? E aí o Martim diz pro Poti que aquele lugar ali onde eles estão agora é melhor, né? E dá para ficar ali. E o Poti aceita e diz que ali vai plantar a taba, enfim, né? Enfim. E Iracema vem e o Martim, né, pediu pro Poti ficar calado. E a Iracema vê, né? A voz do esposo se cala, e seus olhos se baixam quando chega Iracema. Queres tu que ela se afaste? Quer teu esposo que chegues mais perto, para que sua voz e seus olhos penetrem mais dentro da tua alma. Repare, né, que ele está sentindo a tristeza da Iracema, está tentando fazer alguma coisa para aproximá-la, né? Só que a Iracema sente isso aí. Então eles escolhem aquele lugar ali para levantar a cabana, vão cortar os troncos e tudo mais. A Iracema vai ligando tudo ali com as palmeiras para fazer teto, para fazer a parede, enfim. E aí, só voltando ali, né, ela vai dizer assim, ó, estes campos são alegres e mais serão quando Iracema neles habitar. Que diz teu coração? O coração da esposa está sempre junto, alegre, do seu senhor e guerreiro. Então, ela está feliz se estiver ao lado, por exemplo, do Martim. Bom, aí o Poti acaba contando a história, né, digamos, dos pitiguaras para o Martim. E diz que o pai dele, né, o pai do Jacaúna e do Poti, é o guerreiro Jatobá. Só que antes desse Jatobá aí ser líder, quem era o líder era um tal de Batuireté, que era o grande chefe, enfim, pai do Jatobá. No caso, esse Batuireté aí, então, seria o vô do Jacaúna e do Poti. Enfim, esse Batuireté aí que acabou expulsando os tabajaras para dentro das terras, né? E acabou marcando, digamos, o lugar de cada tribo. Só que ele ficou muito velho e tal, e acabou passando a liderança da tribo, né, digamos, para o filho, que é o Jatobá, que é o pai do Poti do Jacaúna. E esse Batuireté aí e tudo mais, é aquele cara muito forte, enfim, mas já está velho. E aí há uma espécie assim de nostalgia do Poti, ele vai dizer, meus tempos passados e tudo mais, né, aquela questão toda. A gente que o ouvia chorava a ruína do grande chefe, e desde então, passando por aqueles lugares, repetia suas palavras, de onde veio chamar-se o rio os campos Quixeramobim. Assim as tribos não o chamam mais pelo nome, senão o grande sabedor da guerra Maranguabe. Então esse Batuireté aí, que foi o grande sabedor da guerra, vira agora Maranguabe. E aí o chefe Poti vai à serra ver o seu grande avô, agora Maranguabe, né? Mas antes que o dia morra, ele estará de volta na cabana de seu irmão. E o Martim quer ir junto. O Martim chamou Iracema, enfim, e vão os três de novo, né? E tudo mais, guiados lá para a serra do Maranguabe. E eles chegam lá e tá o avô do Poti, esse Batuireté, o sabedor da guerra, está sentado. Né? Poti é chegado à cabana do grande Maranguabe, pai de Jatobá, e trouxe seu irmão branco para ver o maior guerreiro das nações. E aí, ele está bem velho o Maranguabe, mas ele abre os olhos ainda, né? Tupã quis que estes olhos vissem antes de se apagarem o gavião branco junto da narceja. E aí o que acontece? O Maranguabe não fala mais, nem se move mais. E aí o Poti e o Martim acham que eles estão dormindo, né? Ele está dormindo ali. E aí eles meio que se afastam, para não perturbar, digamos, o sono dele. Né? Só que depois eles voltaram e viram que ele continuava na mesma posição, com a cabeça derrubada e tudo mais, né? E aí as formigas meio que subindo pelo corpo dele, e aí o Poti pôs a mão no crânio do velho e conheceu que estava morto, morrera de velhice.
Bom, e aí então o chefe Pitiguara, né, acabou entoando o canto de morte aqui, o Poti. Ele acaba enterrando dentro desses costumes indígenas, né, e o Poti acaba se despedindo triste daqueles lugares ali e acaba voltando para o mar com os companheiros. Então a gente tem uma pequena ida nesse sabedor da guerra, digamos aí, né, para saber um pouco daquele que foi o grande guerreiro que acabou expulsando os tabajaras para dentro, né, que era o grande Batuireté, que virou o Maranguape, sabedor da guerra. Bom, 4 luas tinham alumiado o céu depois que Iracema deixara os campos do Ipu. Reparem a passagem do tempo nesse mundo aqui, nesse mundo indígena, né? É medida pela natureza. A Iracema está feliz ali, porque agora está morando com Martim. A filha dos sertões era feliz, como a andorinha que abandona o ninho dos seus pais e migra para fabricar um novo ninho no país onde começa a estação das flores. Sempre a comparação com a natureza aqui, né? A natureza, lembrando que é o símbolo maior de perfeição. E aí o Martim partia para a caça com Poti. Ela separava-se então dele para mais sentir o desejo de tornar a ele. E ali tinha uma lagoa perto, né, no meio da campina. Era a hora do banho da manhã. Atirava-se à água e nadava com as garças brancas e as vermelhas jaçanãs. E aí os pitiguaras, eles acabam chamando essa lagoa de Lagoa da Beleza, né? Por quê? Porque a Iracema se banha nela. A mais bela filha da raça de Tupã. E desde esse tempo as mães vinham de longe mergulhar suas filhas nas águas da Porangaba, que tinham a virtude de tornar as virgens formosas e amadas pelos guerreiros. Bom, e aí segue o Alencar descrevendo, né, a belíssima natureza, as frutas, as serras, esse país, digamos assim, virgem ainda puro, né? Sem o contato ainda muito grande da civilização. A gente tem aqui sempre essa natureza em contato, essa natureza mais natural, né? Uma manhã Poti guiou Martim à caça. De longe viram Iracema. Por cima da carioba trazia uma cintura das flores de maniva, que era o símbolo da fecundidade. Bom, o que acontece é que nós temos a notícia então que a Iracema está grávida. Bom, e aí o que vai acontecer, né? Um colar cingia-lhe o colo e ornava os rijos seios palpitantes. Já dá então para notar que a Iracema está grávida, né? E ela pegou a mão do Martim, colocou na barriga dela, né? Disse que o sangue do Martim já está ali, né? E tudo mais. Ela será mãe de teu filho. Filho, dizes tu, exclamou o cristão em júbilo, feliz, né? E aí o Poti fala, ó, a felicidade do mancebo é a esposa e o amigo. O primeiro dá alegria, o segundo dá força. O guerreiro sem esposa é como a árvore sem folhas nem flores. Nunca ela verá o fruto. Amado de Tupã é o guerreiro que tem uma esposa, um amigo e muitos filhos. Ele nada mais deseja senão a morte gloriosa. Bom, aí o Martim agradece, enfim, é o grande amigão, o Poti dele, né? O guerreiro branco é feliz, chefe dos pitiguaras, senhores das praias do mar, diz o Martim. E a felicidade nasceu para ele na terra das palmeiras, onde recende a baunilha, e foi gerada no sangue de tua raça, que tem no rosto a cor do sol. Enfim, o avermelhado, né? Bom, aí o Poti vê que basicamente o Martim tá nesse mundo todo aí, né? Indígena, né? Por que não? E aí ele foi lá e colhe umas sementes, né? De uma planta lá que dá tinta vermelha, e também pega lá a casca do angico, da onde ele tira aquela cor mais preta. E aí, claro, o que ele acaba fazendo? Uma espécie de cerimônia indígena no Martim. Subindo ao Mocoribe, rugiu a inúbia, né, a trombeta. A refega que vinha do mar levou longe o rouco som. O búzio dos pescadores do Trairi e a trombeta dos caçadores do Soipé responderam. Bom, o que vai acontecer agora, né? Foi costume da raça, filha de Tupã, que o guerreiro trouxesse no corpo as cores de sua nação. Então o Martim, lembrando, é um português, um estrangeiro, ele meio que adotou a pátria aqui da Iracema, né, e do Poti, e ele vai passar agora por uma cerimônia, né, vai se tornar um guerreiro vermelho, um filho de Tupã. Nessa intenção, fora Poti se prover dos objetos necessários. Iracema preparou as tintas. O chefe, embebendo as ramas da pluma, traçou pelo corpo os riscos vermelhos e pretos no Martim, que ornavam a grande nação pitiguara. Depois pintou na fronte uma flecha, no braço um gavião, no pé esquerdo a raiz do coqueiro e no pé direito pintou uma asa. Aí vai dizer, meu irmão é um grande guerreiro da nação pitiguara, ele precisa de um nome na língua de sua nação. E aí a Iracema vai exclamar, Coatiabo, exclamou Iracema. Tu disseste.
Eu sou o guerreiro pintado, o guerreiro da esposa e do amigo. Ou seja, Coatiabo significa aquele que foi pintado, né? O guerreiro pintado. Então o nome que o Martim adota indígena é Coatiabo. E aí o Poti já deu para o Martim arco, tacape, né? As armas, digamos assim, né? Teve cerimônia, vinho, danças e tudo mais. Bom, alguns dias se passam e o Martim começa a mudar. Por quê, né? A caça e as excursões pelas montanhas em companhia do amigo, as carícias da terna esposa que o esperavam na volta, o doce carbeto no copiar da cabana, já não acordavam nele as emoções de outrora. Por quê? Porque a saudade de Portugal está falando alto agora. E Iracema nota isso. Ó. E o Poti vê que os inimigos estão perto e estão aliados ainda dos Tupinambás. Então a Iracema vai lá, meio que faz uma rede, mas ela não sabe bem se essa rede no futuro vai poder abrigar o Martim ou não. Seu olhar buscou o esposo, Martim pensava. As palavras de Iracema passaram por ele, como a brisa pela face lisa da rocha, sem eco nem rumores. E aí a Iracema nota que o pensamento do Martim não está mais ali, né? Até que chega um guerreiro pitiguara e ele vai trazer essa espécie de mensagem, né? O Tapuitinga fez aliança com Irapuã para combater a nação pitiguara. Eles vão descer da serra às margens do rio em que bebem as garças e onde tu levantaste a taba de teus guerreiros. Jacaúna te chama para defender os campos de nossos pais. Teu povo carece de seu maior guerreiro. Então reparem de novo, né? O Poti manda ele voltar até a cabana do Jacaúna e diz que o Poti, pode mandar que eu estou indo lá. E o Martim acaba querendo ir junto. Só que aí o Poti fala, meu irmão, disse o chefe, teu pé criou raiz na terra do amor. Fica, Poti voltará breve. Ou seja, tu tá nessa fase de amor, Iracema tá grávida, por que tu vai querer ir para a guerra, né? Só que, o que diz o Martim? Teu irmão te acompanha. Nós vamos combater seus irmãos. A taba dos pitiguaras não terá para ela mais que tristeza e dor. A filha dos tabajaras deve ficar. E aí, claro, né, não querem levar Iracema de novo, ela não quer ver essa cena também, né, mais uma briga contra a tribo dos irmãos, né, enfim, dela, né, e aí o Martim acha que a Iracema pode ficar triste, sozinha ali, pode querer abandonar a cabana, e aí o Poti vai dizer, olha, mas as lágrimas de uma mulher amolecem o coração de um guerreiro, certo? Não é legal ir lá e tal, se despedir, né, e aí o Martim acaba aceitando, né? O Martim diz, olha, meu irmão, o Poti, né? Tu é um grande sabedor. O esposo deve partir sem ver Iracema. Só que aí temos um detalhe legal agora, ó. Cuidem essa cena. Poti mandou-lhe que esperasse. Da aljava de setas que Iracema emplumara de penas vermelhas e pretas e suspendera aos ombros do esposo, tirou uma. O chefe pitiguara vibrou o arco. A seta atravessou um goiamum, que discorria pelas margens do lago e só parou onde a pluma não a deixou mais entrar. Fincou o guerreiro no chão, a flecha com a presa atravessada, e tornou para o Coatiabo, para o Martim. Tu podes partir agora. Iracema seguirá o teu rastro. Chegando aqui, verá tua seta e obedecerá à tua vontade. Martim sorriu e, quebrando um ramo do maracujá, a flor da lembrança, o entrelaçou na haste da seta e partiu, enfim, seguido por Poti. Bom, a Iracema realmente, né, ela está meio triste e tudo mais, e ela vai seguir o rastro do Martim, ela está inquieta. Só o que vai acontecer? Seus olhos, os olhos da Iracema, viram a seta do esposo fincada no chão, o goiamum transpassado, o ramo pendido, partido e encheram-se de pranto. Ou seja, o que a Iracema viu, né? O Poti pegou um arco e flecha, deu uma flechada num goiamum, pegou essa flecha com o goiamum atravessado e cravou na terra. Aí o Martim foi lá e pegou flores de maracujá e colocou por cima dessa flecha. Reparem que a gente não está entendendo nada até agora. E aí o que vai acontecer? A Iracema vem. E a Iracema, quando olha essa cena da flecha no chão, com o goiamum transpassado e as flores ali por cima, ela entende perfeitamente. Ó. O que ela deduz? Ele manda que a Iracema ande para trás, assim como o goiamum. E guarde sua lembrança, como o maracujá guarda sua flor todo o tempo, até morrer. E claro, ela entende então que daquele lugar ela não deve passar, certo? Porque é perigoso, ela deve andar como o goiamum para trás. E as flores do maracujá significam lembranças, né? Enfim, que ele está com saudades dela. Então a Iracema depreende, cifra ali, né? Decifra o código, uma Sherlock Holmes indígena, digamos assim, né? Volta à cabana.
E no outro dia pela manhã ela foi lá e de novo tá a flecha lá, né, como na véspera. E o Martim ainda não tinha voltado. Desde então, a hora do banho, em vez de buscar a Lagoa da Beleza, sentava junto à flecha até que descia a noite, então se recolhia à cabana, né? E aí os guerreiros, que antes tinham visto a Iracema muito alegre, agora veem ela sempre triste ali, né? Chamavam aquele sítio de Mocejana, a abandonada, né? Porque vem a Iracema nesse sentido aí. Só que aí tem uma voz, claro, que vai chamar a Iracema, né? A lembrança da pátria apagada pelo amor ressurgiu em seu pensamento. Viu os formosos campos do Ipu, as encostas da serra onde nascera, a cabana de Araquém, e teve saudades. Claro, começa a lembrar da vida dela antes do Martim ali, né? E aí a Iracema também nota que ela foi muito ingrata, digamos, com a Jandaia, com a Ará dela, que ela esqueceu no tempo da felicidade. E agora essa Jandaia vinha aqui para consolar a Iracema na sua tristeza. Aí a Jandaia também, ela é meio repudiada pela Iracema, esquecida pela Iracema, mas ela é uma grande, enfim, quase que escrava da Iracema também, porque não abandonou e vem agora para consolar a tristeza da Iracema. Bom, eu botei aqui este quadro de 1884, olhem bem, é um quadro do José Maria de Medeiros, um quadro chamado Iracema, pintado 19 anos depois da obra Iracema, que vai pegar exatamente esta cena aí. Reparem que tem uma flecha cravada, ó, as cores todas da nação pitiguara na pluma da flecha ali. Tem um goiamum ali, uma espécie de caranguejo, de siri, né, que anda para trás. Tem as flores do maracujá e a Iracema vai ali e decifra, ou seja, daquela parte adiante não é para ela ir. E que os ramos do maracujá denotam a saudade, a lembrança que o Martim tem dela. Então esse quadro aqui é um quadro muito importante, ele é tirado de uma cena exatamente do romance Iracema. Bom, uma tarde, Iracema viu de longe dois guerreiros que avançavam pelas praias do mar. Claro que a alegria volta, quem é, né? O Poti, é o Martim, voltam da guerra. Martim e seu irmão haviam chegado à Taba de Jacaúna quando soava a Inúbia. Eles guiaram ao combate os 1000 arcos de Poti. Ainda dessa vez os Tabajaras, apesar da aliança dos brancos tapuias do Mearim, foram levados de vencida pelos valentes pitiguaras. Ou seja, de novo, Martim e Poti, os pitiguaras ganham, né? E aí esses brancos tapuias aí são os franceses. Logo após a vitória, o cristão tornara as praias do mar onde construíra sua cabana. E aí o que vai acontecer, né? De novo sentiu em sua alma a sede do amor e tremia de pensar que Iracema houvesse partido, deixando ermo, solitário aquele sítio tão povoado outrora pela felicidade. Então o Martim ele fica, né? Será que a Iracema foi embora, ficou me esperando, né? E o cristão amou outra vez a filha do sertão como da primeira vez, quando parece que o tempo não poderá exaurir o coração. Mas breves sóis bastaram para murchar aquelas flores de um coração exilado da pátria, ou seja, que está com saudade, a tristeza volta no peito de Martim, o olhar perdido sempre para o oceano, a saudade da pátria, o exílio dessa pátria que é Portugal. O amigo e a esposa, Poti e Iracema, não chegavam mais à sua existência, cheia de grandes e nobres ambições. Às vezes lhe vem à mente a ideia de tornar a sua terra, Portugal e aos seus, mas ele sabe que Iracema o acompanhará, e essa lembrança lhe remorde o coração. E aí o Poti vê que o Martim ele quer estar só ali e tudo mais, ele meio que se afasta, a Iracema também foge dos horários assim, né, do Martim. Bom, aí um dia a Iracema está chorando e ele quer saber por que a Iracema está chorando, né? Chora o cajueiro quando fica tronco seco e triste. Iracema perdeu sua felicidade depois que tu separaste dela. Mas eu não estou junto a ti, diz o Martim. Teu corpo está aqui, mas a tua alma voa à terra dos teus pais em Portugal e busca a Virgem Branca, a tua noiva, digamos, que te espera. E aí a Iracema diz, né, que já saiu do coração do Martim já faz tempo, né? Enfim, ela não sente mais que ele a ama. Agora só buscas as praias ardentes porque o mar que lá murmura vem dos campos em que nasceste. Aí ele diz e tudo mais que não é isso, que tem essa ânsia de combater os tupinambás, mas ela diz que não, que o lábio dele já secou para ela. Aí vem, claro, as palavras bem pesadas da Iracema. Ela diz: quando teu filho deixar o seio de Iracema, ou seja, quando o nosso filho nascer, a Iracema morrerá, eu morrerei, ela morrerá, Iracema, como o abati depois que deu seu fruto. Então o guerreiro branco não terá mais quem o prenda na terra estrangeira. Então a Iracema diz, né, eu devo morrer para que tu fique feliz.
O cristão cingiu o talhe da formosa indiana e a estreitou ao peito. Seu lábio levou ao lábio da esposa um beijo, mas áspero e amargo. Bom, aí o Poti nota que o perigo está se aproximando, né? Ele vai dizer, é a grande gara dos irmãos de meu irmão que vem buscá-lo. O cristão suspirou. São os guerreiros brancos inimigos da minha raça, que buscam as praias da valente nação pitiguara para a guerra da vingança. Bom, o Martin diz então que os franceses estão aí, certo? E que já foram derrotados uma vez e agora vêm para a vingança. E aí o Poti já vai lá, toca a inúbia, né, a trombeta, enfim, os guerreiros pitiguaras, para não espantar o inimigo, se ocultam entre os cajueiros e vão seguindo pela praia a grande gara. Muitos sóis caminharam assim. Claro que a gente já tem aqui o prenúncio de guerra, né, de combate. Mas nação alguma jamais vibrou o arco certeiro como a grande nação pitiguara. E Poti é o maior chefe de quantos chefes empunharam a inúbia guerreira. Ao seu lado caminha o irmão, tão grande chefe como ele, sabedor das manhas da raça branca dos cabelos do sol. Bom, começa o combate feroz, então, aqui, né? As setas dos pitiguaras já caem do céu, já vão da terra e se embebem todas no seio do inimigo. Cada guerreiro tomba crivado de muitas flechas. Ou seja, os inimigos acabam embarcando, enfim, né, nos barquinhos e tudo mais. Vitória de novo, vai afugentando, né? Vitória de novo dos pitiguaras. Jacaúna chegou não mais para o combate, e sim para o festim da vitória. Vitória de quem de novo, né? Dos pitiguaras. Nessa hora em que o canto guerreiro dos pitiguaras celebrava a derrota dos guaraciabas, o primeiro filho que o sangue da raça branca gerara nessa terra da liberdade via a luz nos campos da Porangaba. Ou seja, nasceu o filho da Iracema e do Martim, lembrar o primeiro filho que o sangue da raça branca gerara nessa terra da liberdade. Bom, aí o que vai acontecer, né? A Iracema cuidou que o seio rompia-se e buscou a margem do rio onde crescia o coqueiro. Estreitou-se com a haste da palmeira. A dor lacerou suas entranhas, porém logo o choro infantil inundou todo o seu ser de júbilo. Ou seja, nasceu a criança, né? Toma o filho nos braços, vai até com ele até a água e vai dizer o seguinte: tu és Moacir, o nascido do meu sofrimento. O que significa Moacir? O filho da dor, o filho do sofrimento. Ará, pousada no olho do coqueiro, a jandaia, né, repetiu Moacir. E desde então a ave amiga em seu canto unia ao nome da mãe o nome do filho. Bom, aí então ela vai até o Martim. Antes, né, para caminhar com a criança, ela passa meio que uma faixa de algodão nos ombros para levar sempre o filho junto ali, né? E ela viu que o Martim, o rastro deles e tudo mais, seguia ao longo da praia, ou seja, de novo foram para a guerra, né? Volve o rosto para o Mocoribe. Tu és o morro da alegria, mas para Iracema tu não tens senão tristeza. E aí amanhece, a Iracema é surpreendida com a chegada, né, do irmão. Ela vê o Calbi ali parado. Lembra do irmão, né? O Calbi foi até ali. E claro, ela pensa que ele foi para matá-la. A esposa de Martim ergueu-se de um ímpeto e saltou avante para proteger o filho. Mas aí o Calbi diz que não está vindo ali por vingança, né? Ele já perdoou Iracema. Tanto é que ele veio para ver a irmã ali. E claro que a Iracema vai perguntar, quer saber do pai o que aconteceu. Ainda vive Araquém sobre a terra? Pena ainda, depois que tu deixaste, sua cabeça vergou para o peito e não se ergueu mais. Dize-lhe que Iracema é morta, já, para que ele se console. Então assim, né, o Araquém ficou de uma certa vergonha por isso e meio que pendeu a cabeça para baixo e não mais levantou, né? Diz onde está teu esposo e meu irmão, para que o guerreiro Calbi lhe dê o abraço da amizade. Reparem que o Calbi vem ali para cumprimentar o Martim. O esposo de Iracema partiu com o guerreiro Poti para as praias do Acaraú. E aí o Calbi olha para Iracema, né, para a irmã, e quer saber por que ela está triste ali, né? A Iracema acaba dizendo, olha, Calbi não é nada e tal, volta lá para a tribo e tudo mais, né? Que não é legal tu ficar vendo a minha tristeza. E aí o Calbi diz, Calbi vai tornar as montanhas dos Tabajaras, disse ela com brandura. O guerreiro anuviou-se. Tu despedes teu irmão da cabana para que ele não veja a tristeza que a enche. Calbi partirá quando a sombra deixar o rosto de Iracema. Como vive estrela da noite, vive Iracema em sua tristeza. Só os olhos do esposo podem apagar a sombra em seu rosto. Parte, meu irmão, para que eles não se turvem com tua vista.
Bom, aí o Caubi diz que vai fazer a vontade da Iracema, vai voltar para a tribo dos Tabajaras, mas que vai voltar, digamos, todas as vezes que o cajueiro, segundo o texto, né, florescer e tudo mais, deve ser de ano em ano. E aí o Caubi sai, a Iracema vai acompanhando ele e tudo mais, e a Jandaia começa a gritar e vai se misturando, assim, digamos, com o choro da criança, do bebê, né? A jovem mãe suspendeu o seu filho à teta, mas a boca infantil não emudeceu. O leite escasso não apojava o peito. Então o que ela faz, né? Ela faz ali, como ela não está tendo leite, ela faz uma espécie de mingau para o filho. E aí ela vai procura, assim, ela vê que tem um leito das iraras, né? Que é uma espécie de animal assim parecido com a fuinha, né? E essa irara aí não tá ali. Só estão os filhotes. E esses filhotezinhos dela estão com fome, né? Mamíferos e tudo mais, e estão se enrolando ali. O que ela faz? Ela coloca o seio para essa espécie de quase de fuinhas, de cachorrinhos, assim, enfim, né? Para ficar mamando, sugando, ó. Põe no regaço um por um os filhos da Irara. E lhes abandona os seios mimosos, cuja teta rubra como a pitanga ungiu do mel da abelha. Os cachorrinhos famintos precipitam gulosos e sugam os peitos avaros de leite. Iracema curte dor como nunca sentiu. Parece que lhes aurem a vida, mas os seios vão se entumecendo. Apojaram afinal e o leite, ainda rubro do sangue, de que se formou o esguicha. A feliz mãe arroja de si os cachorrinhos e, cheia de júbilo, mata a fome ao filho. Ou seja, né, uma cena clássica aqui, né? A Iracema não está conseguindo ter leite e tudo mais, então ela cede o seio para esses cachorrinhos e tudo mais que vão chupando, mamando o seio ali e tudo mais, até que vem realmente sangue, mas jorra bastante o leite ali. E ela vai dizer, agora é 2 vezes. Agora ele, o filho dela, é 2 vezes filho da dor. Nascido da dor e também alimentado, nutrido da dor. Cena clássica aqui de Iracema. Bom, a Iracema vê o cachorrinho do Martim, né, que é o Japi. Vendo o animal, fiel mensageiro do esposo, a esperança reanimou seu coração. Quis erguer-se para ir ao encontro do seu guerreiro senhor, mas os membros débeis se recusaram sua vontade, caiu desfalecida contra o esteio. Aqui a gente já vê uma Iracema meio débil, fraca, né? E o Martim e o Poti estão continuando a caminhada, né? Sempre com vitórias e tudo mais. Depois de vencidos os Guaraciabas, na Baía dos Papagaios, o guerreiro cristão quis partir para as margens do Mearim, onde habitava o bárbaro aliado dos Tupinambás. Poti e seus guerreiros o acompanharam. A raça dos cabelos do sol cada vez ganhava mais a amizade dos Tupinambás. Crescia o número dos guerreiros brancos. Ou seja, a aliança aqui dos franceses com os Tupinambás, né? Enfim, mas sempre os pitiguaras ganhando. O Martim volta. E quanto mais seu passo aproxima da cabana, mais lento se torna e pesado. Tem medo de chegar e sente que sua alma vai sofrer quando os olhos tristes e magoados da esposa entrarem nele. O latido de Japi é alegria, disse o chefe, porque chegou, mas a voz da Jandaia é de tristeza. Então cada um quase com seu animalzinho aí. Enquanto o Japi, né, tá latindo de alegria, a Jandaia faz referência à tristeza da Iracema. Bom, aí o Martim chega e vê a Iracema com o filho no colo, né? E tá com um cãozinho ali brincando. O que vai dizer a Iracema? Recebe o filho do teu sangue. Chegastes a tempo, meus seios ingratos já não tinham alimento para dar-lhe. E ela acaba entregando o filho para o Martim. Pousando a criança nos braços paternos, a desventurada mãe desfaleceu, como a jetica se lhe arrancam o bulbo. Iracema não se ergueu mais da rede onde a pousaram os aflitos braços de Martim. Enterra, diz ela, o corpo de tua esposa ao pé do coqueiro que tu amaste. Quando o vento do mar soprar nas folhas, Iracema pensará que é a tua voz que fala entre os seus cabelos. Bom, aí temos, né, a morte da Iracema. Tá? A Iracema morre agora. O Poti vai amparando, digamos assim, o Martim. O Camusim recebeu o corpo da Iracema. O Camusim é aquela talha de barro, né, que os índios, enfim, sepultavam os cadáveres, digamos, né? Então o Camusim recebeu o corpo de Iracema, embebido de resinas odoríferas, e foi enterrado ao pé do coqueiro, à borda do rio. Martim quebrou um ramo de murta, a folha da tristeza, e deitou-a no jazigo de sua esposa. A jandaia pousada no olho da palmeira repetia tristemente, Iracema. Bom, e aí os guerreiros, né, os pitiguaras, que estão passando perto dessa cabana e tudo mais, né, começam a ouvir a voz dessa jandaia da arara gritando, né, ressoando o nome da Iracema. E foi assim que um dia veio a chamar-se Ceará
o rio onde crescia o coqueiro e os campos onde serpeja o rio. Então aqui nós temos, né, a questão do nome do Ceará, que é na verdade o canto da jandaia, né? Porque se ouvia essa jandaia aí cantando. Então está batizado aqui de Ceará. Bom, então quase terminando aqui. O cajueiro floresceu 4 vezes depois que Martim partiu das praias do Ceará, levando no frágil barco o filho e o cão fiel. A jandaia não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora. Bom, então lembrar aqui que dentro dessa questão mais mística e tudo mais até, né, histórica, enfim, o Martim é um personagem histórico, a Iracema aqui é uma personagem fictícia, mas o que se cria dentro dessa questão do nascimento do Moacir é a questão do primeiro cearense. E agora o Martim está levando, né, o cachorrinho, está levando o filho e estão indo embora para Portugal. Lembrem que essa é a cena do começo do livro, né? E a pergunta vai ser bem reflexiva. Havia aí a predestinação de uma raça, que é a questão toda da colonização do Brasil também, né? E aí o Martim prometeu voltar e tal, e realmente, né, ele volta, sentiu saudades, foi até as terras onde Iracema foi enterrada. A chama só aplacou quando ele tocou a terra onde dormia sua esposa. Muitos guerreiros de sua raça acompanharam o chefe branco para fundar com ele a maioria dos cristãos. Veio também um sacerdote de sua religião, de negras vestes, para plantar a cruz na terra selvagem. Então aquela questão do cristianismo também, né? E o Poti vai ser o primeiro que vai se ajoelhar. E o Poti não quer se separar do irmão branco dele, digamos assim, né? E aí o que acontece? Os dois querem ter um só Deus. E aí o que vai acontecer? O Poti vai ser batizado pelo cristianismo. Ele recebeu com o batismo o nome do santo, cujo era o dia, e o do rei, a quem ia servir, e sobre os dois o seu, na língua dos novos irmãos. Então a gente vai entender aqui, né, que quem é o Poti, na verdade? O Poti é o Antônio Felipe Camarão. Ou seja, ele recebe o nome do santo do dia, que era Antônio, o nome do rei, que era Felipe, e a tradução de Poti na língua dos novos irmãos, na língua portuguesa, que é Camarão. Então fica o Antônio Felipe Camarão, mais conhecido como Felipe Camarão. E aí o que vai acontecer, né? Pelo que nós notamos aqui, já que Portugal teve em sequência 3 reis com o nome Felipe, o tempo aqui é o início do século XVII, né? Entre 1581 e 1640, um pouquinho mais por quê? Então possivelmente está falando do Felipe II, porque o Martim historicamente veio com uma expedição em 1612. Então pega o Felipe II aqui, né? Sua fama cresceu e ainda hoje é o orgulho da terra onde ele viu a luz primeiro. Bom, aí o Jacaúna veio morar perto do Martim, o Poti, que agora vai ser chamado de Camarão, né? O nome português, católico, digamos, né? Foi também morar ali, né, nas margens da Mocejana. E aí, mais tarde, ainda a gente fica sabendo que o Martim e o Felipe Camarão, enfim, castigaram os tupinambás, expulsaram, digamos assim, né, os brancos e tudo mais. E qual é o término da obra? Era sempre com emoção que o esposo de Iracema revia as plagas onde fora tão feliz, e as folhas verdes a cuja sombra dormia a formosa Tabajara, ou seja, o túmulo dela, digamos assim, né? Muitas vezes ia sentar-se naquelas doces areias para cismar e acalentar no peito a agra saudade. As jandaias cantavam ainda no olho do coqueiro, mas não repetiam já o mavioso nome de Iracema. Tudo passa sobre a terra. Bom, assim terminamos o Iracema, mas antes eu quero falar aqui em 2 detalhes que o próprio Alencar colocou, né? O primeiro é o argumento histórico. O que diz o Alencar? Né? Que em 1603, um tal de Pero Coelho, ele partiu, né, como capitão de descoberta, fundou um povoado que teve o nome de Nova Lisboa, que era basicamente assim, o primeiro estabelecimento do Ceará colonial. E esse Pero Coelho meio que foi abandonado, aí mandaram um outro e tudo mais, que foi autorizado, digamos assim, a fazer índios de escravos e tudo mais para a questão das despesas, não respeitou os índios, enfim. E aí, claro, o que aconteceu, né? Esses caras tiveram que ir embora, por quê? Porque os indígenas ficaram hostis a eles. Bom, na primeira expedição foi do Rio Grande do Norte um moço de nome Martim Soares Moreno, que se ligou de amizade com Jacaúna, chefe dos índios do litoral, e seu irmão Poti. Ou seja, olha o argumento histórico dele. Está pegando o Alencar,
um personagem histórico, Martim, que se ligou de amizade com Jacaúna, outro personagem histórico, né? Assim como temos o Poti também. Em 1608, por ordem de Dom Diogo Menezes, voltou a dar princípio à regular colonização daquela capitania, o que levou a efeito fundando o presídio de Nossa Senhora do Amparo em 1601. Jacaúna, que habitava as margens do Acaracu, veio estabelecer-se com sua tribo nas proximidades do recente povoado para proteger contra os índios do interior e os franceses que infestavam a costa. Reparem, né, a questão toda aqui das alianças dos franceses também ali com, como a gente viu, né, com os tabajaras. Poti recebeu no batismo o nome de Antônio Felipe Camarão, que ilustrou na Guerra Holandesa. Seus serviços foram remunerados com o foro de fidalgo, a comenda de Cristo e o cargo de capitão-mor dos índios. Reparem que o Poti é transfigurado, metamorfoseado em um português, digamos assim, né? Martim Soares Moreno chegou a mestre de campo e foi um dos excelentes cabos portugueses que libertaram o Brasil da invasão holandesa. O Ceará deve honrar sua memória como a de um varão prestante e seu verdadeiro fundador, pois que o primeiro povoado, a foz do rio Jaguaribe, foi apenas uma tentativa frustrada. Então o que diz o Alencar aqui, né? Quem é que é o verdadeiro fundador do Ceará? Deve a ele, Martim Soares. Por isso que ele cria esse clima com a Iracema, para Moacir ser o primeiro cearense, enfim, aí já é literatura, né? E aqui, como o romantismo tinha muito desses prólogos, cartas, enfim, e que é muito legal de ler, porque o autor está conversando sobre o que ele fez, os procedimentos, né? Essa carta aqui é o Dr. Jaguaribe. E o Alencar quer conversar com esse doutor aí sem cerimônias, né, na informalidade. Como, digamos assim, como ele diz, né, como se cada um estivesse recostado em sua rede ao vai e vem do lânguido balanço. Se algum leitor curioso se puser à escuta, deixa-lo. Não havemos, por isso, de mudar o tom rasteiro da intimidade pela frase garrida da sala, sem mais. Aí o Alencar explica que esse doutor Jaguaribe, aí, que é um político, né, tinha visto o Alencar 4 anos atrás rabiscando um livro. Cuidável, porém, que você, político de antiga e melhor têmpera, pouco se preocupava com as coisas literárias, não por menospreço, sim por vocação. A conversa que tivemos então revelou meu engano. Achei um cultor e amigo da literatura amena, e juntos lemos alguns trechos da obra que tinha, ainda não as perdeu, pretensões a um poema. Como viu e como então lhe esbocei a largos traços, uma heróide que tem por assunto as tradições dos indígenas brasileiros e seus costumes. Ele está explicando ao Dr. Jaguaribe, né, enfim, que aqueles traços rabiscados dele lá 4 anos atrás era isso aí, era a Iracema que estava esboçando, né? Nunca me lembrara eu de dedicar-me a esse gênero da literatura, de que me abstive sempre passados que foram os primeiros e fugaces arroubos da juventude. A ideia é até de escrever um poema, né? Mas ele está dizendo que, enfim, o Alencar não é um poeta, o Alencar é um prosador. Já tinha até escrito antes, em 1857, exatamente o chamado Guarani. E aí está dizendo, né? Ele estava fugindo. Os primeiros anos e tudo mais, aquela coisa que, aquela febrezinha de escrever poema e tal, mas ele passou. Cometi a imprudência quando escrevi algumas cartas sobre a Confederação dos Tamoios dizer: as tradições dos indígenas dão matéria para um grande poema que talvez um dia alguém apresente sem ruído nem aparato como modesto fruto de suas vigílias. O Alencar fala, né, que criticou a Confederação dos Tamoios, do Gonçalves de Magalhães e tudo mais, criticou bastante até. Tanto bastou para que supusessem que o escritor se referia a si e já tinha o poema em mão. Várias pessoas perguntaram-me por ele. Porque, né, o que ele diz, né, como eu critiquei, todo mundo pensou, bom, então tu fez alguma coisa, né, tu tem algum escrito e tudo mais. Então o Alencar começou a traçar essa obra e tudo mais, tinha prazer em ler as crônicas da literatura informativa, aquelas memórias antigas, né. Mais tarde, discernindo melhor as coisas, lia as produções que se publicavam sobre o tema indígena. Não realizavam elas a poesia nacional tal como me aparecia no estudo da vida selvagem dos autóctones brasileiros. Muitos pecavam pelo abuso dos termos indígenas acumulados uns sobre os outros, o que não só quebrava a harmonia da língua portuguesa, como perturbava a inteligência do texto. Então ele critica exatamente essa questão de usar muito palavra por cima de palavra e tudo mais, né? Gonçalves Dias é o poeta nacional por excelência. Ninguém lhe disputa na opulência da imaginação, no fino lavor do verso, no conhecimento da natureza brasileira e dos costumes selvagens. Entretanto, os selvagens de seu poema falam uma língua clássica, o que lhe foi censurado por outro poeta de grande êxito, o Dr. Bernardo Guimarães. Eles exprimem ideias próprias do homem civilizado, que não é verossímil tivessem no estado da natureza. É preciso que a língua civilizada se molde quanto possa a singeleza primitiva da língua bárbara. Então aqui o Alencar diz isso, né, que tem que moldar a língua conforme os índios.
o conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura. Ora, escrever um poema que devia alongar-se para correr o risco de não ser entendido, e quando entendido não apreciado, era para desanimar o mais robusto talento, quanto mais a minha mediocridade. Que fazer? Encher o livro de grifos que o tornariam mais confuso e de notas que ninguém lê? E aí o que acontece? Entrum ele resolve não fazer exatamente esse poema, mas fazer um livro em prosa. Quando em 1848 revi Nossa Terra Natal, tive a ideia de aproveitar suas lendas, tradições e alguma obra literária. Já em São Paulo tinha começado uma biografia do Felipe Camarão. Este livro é, pois, o ensaio ou antes uma amostra. Verá, realizadas nele, minhas ideias a respeito da literatura nacional. E achará aí poesia inteiramente brasileira, aurida na língua dos selvagens. Eu acho que o final aqui é importante porque está dizendo, achará poesia inteiramente brasileira, aurida na língua dos selvagens, poética indígena, certo? Fechamos aqui então.